Olá, hoje eu vou falar de Salmo 137, que diz sobre saudades da pátria. E o salmo começa: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Aqui, no início deste salmo, o salmista relembra o período em que o povo de Israel, que vivia na cidade de Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia. Isso aconteceu aproximadamente entre os anos 605 e 586 a.C. Aconteceu porque o povo se deixou corromper pela forma de cultuar e de oferecer sacrifícios ao Senhor, pelas diversas cidades que estavam ao redor, ao entorno de Jerusalém. Pessoas que vinham para usar do comércio e usar do templo para prestar as suas adorações. E ali, no templo, eles acabavam profanando o templo do Senhor. E o povo passou a comercializar, inclusive, imagens de esculturas, coisas que deveriam ser oferecidas em sacrifício, em oferta àqueles deuses pagãos. Tudo isso aconteceu dentro do templo do Senhor, que havia sido construído à época pelo rei Salomão. E quando o povo de Israel ele foi levado cativo para a Babilônia, estes estabeleceram as suas casas, as suas colônias, perto dos rios da cidade. E ali, às margens dos rios, eles se punham a chorar, a lamentar o que eles estavam enfrentando e por relembrar como eram felizes em sua terra. Contudo, a maior tristeza que eles tinham era se verem obrigados a entoarem os seus hinos, as suas canções, naquela situação em que eles viviam, como pessoas escravas, pessoas levadas cativas a uma terra que adoravam a diversos deuses pagãos, porque enquanto eles entoavam, eles não conseguiam entender se eles poderiam realmente entoar hinos de louvores a Deus em terra estranha, em terra que não era do Senhor Deus, em terra em que não havia o templo. E ao mesmo tempo, porque toda vez que eles cantavam os seus hinos, as suas canções ao Deus verdadeiro, essa servia de motivo de chacota, de riso e de gozações, falações por parte dos babilônicos. E o salmo continua: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então, diante de todo esse cenário, o salmista faz a declaração de que se o povo de Israel se esquecer do Deus verdadeiro, aquele que os criou, os guiou por toda a sua trajetória do Egito até Jerusalém, e agora está tratando dos pecados deste povo que se deixou corromper, eles jamais serão merecedores do perdão de Deus, pois Israel só pode ser novamente feliz se ele mantiver seus fundamentos firmes em Deus, fundamentos de não se corromper com outros deuses, fundamentos de servir ao único Senhor, Deus verdadeiro, fundamentos de manter-se firme e de não se entregar à corrupção. Se eles conseguirem manter isso, mesmo em terra estrangeira, o Senhor providenciará meios de o livrá-los dali e vai, depois de tratar com seus pecados, o livrará novamente, porque Israel já tinha aprendido que toda vez que eles pecavam, assim acontecia.
Deus vinha, tratava com eles, mas depois Deus mesmo os tirava daquela situação. E mais adiante, o Salmo diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser pegar teus filhos e filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te pegar e der a cabo do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los quanto a pedra. No final, esse salmo, o salmista pede ao Senhor que venha destruir os seus opressores, que os filhos de Edom, aquela nação que recusou ajudar o povo de Judá e se alegrou com a destruição do povo, da nação, e de ver ela indo para o cativo, ali na Babilônia, que essa também seja tratada. E que, além disso, o salmista apresenta uma declaração de que ele sabe que naquele momento a Babilônia, sim, foi um instrumento usado por Deus para castigar Judá por ter se deixado corromper com a adoração a falsos deuses e a práticas profanas dentro do templo do Senhor. No entanto, os babilônicos, eles pesaram suas mãos sobre o povo de Judá. Eles estão indo além no tratamento com o povo do que aqueles que sabem que Deus imputou que fosse cometido contra eles. E uma vez que eles estão indo além daquilo que eles creem que Deus estabeleceu, que a Babilônia agisse com eles, Deus pede que de igual modo Deus venha tratar a crueldade e o pecado cometido pela Babilônia ao seu povo. E o fato de entender isso fez com que o salmista, ele encerrasse este salmo se regozijando só em pensar sobre a queda que abateria sobre a Babilônia por causa da justiça do Senhor. Uma justiça que tem a ver muito com a misericórdia, uma justiça que baseia a dar ao outro a punição que lhe é incumbida de acordo com a medida do mal que este cometeu, assim como abençoá-lo de acordo com a prática que ele cometeu também. Que este Salmo 137, Saudades da Pátria, possa vir a ser um alerta para nós, de que na presença do Senhor nós temos motivos para nos alegrar. Nós temos a oportunidade de ter uma relação com Deus de paz, de alegria e de tranquilidade. Porque uma vez que Deus tratar conosco e que nós formos retirados de nossa pátria, daquilo que nos pertence por causa de algum pecado, de algum mal que nós tenhamos cometido, vai ser muito triste, vai ser doloroso. Mas que o Senhor nos abençoe e nos dê força para que possamos manter o nosso coração firme, olhando para o Senhor e agradecido pelas misericórdias do Senhor sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?